Olá a todos os participantes do Otimismo Planetário. Meu nome é Salvador, eu sou engenheiro florestal, cofundador do Movimento Mecenas da Vida e atuamos no litoral sul da Bahia, especificamente na área de proteção ambiental da costa de Itacaré, Serra Grande. E é uma grande alegria participar desse evento e falar um pouco de uma iniciativa que ela traz uma carga bastante grande de otimismo, de positivismo e de resultados que são muito bons e belos para a natureza e para o ser humano. A iniciativa se chama Turismo CO2 Legal Guardiões do Clima e ela teve como fonte inspiradora a realização da Conferência do Clima em 2008, que foi a COP15 na Dinamarca, e naquela ocasião esse tema aquecimento global e mudanças climáticas foi o tema mais abordado na mídia global. E isso acendeu um sinal de alerta em nós da necessidade da gente buscar então estruturar uma iniciativa que pudesse contribuir para o enfrentamento à crise climática. E aí, três reflexões foram bastante importantes e norteadoras para a gente chegar na concepção da iniciativa. A primeira foi a relação turismo e clima, que era exatamente saber o quanto o turismo impacta na questão de emissões. E aí tem dados muito interessantes de 2019 que fala que 1,5 bilhões de turistas viajaram pelo mundo em 2019 e que isso gerou 8% das emissões globais. Então, é uma quantidade muito significativa. A outra reflexão era a relação turismo e sustentabilidade. Então, o turismo, por exemplo, em 2018, ele gerou quase 9 trilhões de dólares e muito pouco investido em projetos voltados à sustentabilidade. Então, o que a gente percebe é que o turismo ainda é praticado com pouca responsabilidade socioambiental e isso gera impactos negativos nos destinos turísticos. E tem mais uma observação que é muito interessante, é que o turista, que é o principal protagonista do turismo, são pessoas com perfil socioeconômico privilegiado que podem e devem assumir o protagonismo da sustentabilidade dos destinos turísticos. E por fim, a terceira reflexão, ela diz respeito ao turismo e os destinos locais. E aí a gente, observando a nossa realidade, que as populações locais mais tradicionais, agricultores familiares, quilombolas, são populações que vivem marginalizadas da economia do turismo, numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes na contramão da conservação ambiental e do clima. Por quê? Porque na maioria dos casos essas populações estão praticando agricultura de subsistência e para isso precisa fazer o corte e queima da floresta e ao fazer isso você tem significativas emissões de gás de efeito estufa que são geradas e também a degradação de recursos naturais, a perda da biodiversidade, enfim, um conjunto nocivo aos ativos ambientais. Então, dessas três reflexões surge essa ideia, então, que é o turismo CO2 legal Guardiões do Clima, que nada mais é do que a criação de um mecanismo financeiro para atuar em prol do enfrentamento à crise climática, em prol da conservação e restauração da floresta, em prol da agroecologia e do combate à pobreza no meio rural. Então esse mecanismo financeiro, ele funciona da seguinte forma: turistas e empreendimentos turísticos, eles passam a compensar suas emissões geradas na operação do negócio ou pelos meios de transportes que o turista utiliza para chegar e partir do destino. E do outro lado, você tem esses agricultores familiares e populações tradicionais que passam a fazer o trabalho da compensação de emissões através do quê? Da conservação de florestas, através da restauração de áreas degradadas
e da prática da agricultura agroecológica, que é uma agricultura de baixa emissão de carbono. Então, assim, você gera recursos de um lado, através da compensação, que vai financiar uma série de ações que tem um rebatimento sobre a questão climática. E aí o arranjo, a monetização desse mecanismo financeiro, cada empreendimento, por exemplo, parceiro, eles pagam R$40 pela tonelada de gás de efeito estufa emitida. O turista paga R$10, que é um valor médio ponderado, que ele paga direto no meio da hospedagem. Ao se hospedar num empreendimento que é parceiro do programa, esses R$10 já é embutido no pacote. E esse turista, ele ganha um cartãozinho de vantagem que vai dar para ele desconto de 5% na rede de parceiros. Então acaba sendo uma forma também do turista ele ter um benefício, uma vantagem financeira quando ele faz a compensação. E os moradores locais também podem ser envolvidos na compensação pagando R$40 pela tonelada de gás de efeito estufa emitido. E aí todo esse recurso que é captado pela compensação vai exatamente para esse fundo que vai começar a pagar o pagamento por serviços ambientais para as populações tradicionais, agricultores familiares, que assumem então vários compromissos nessa linha da compensação de emissão. Então os beneficiários, por exemplo, que recebem o PSA, eles não podem mais desmatar a floresta. As áreas que estão degradadas devem ser restauradas com sistemas agroflorestais, não podem mais caçar animais silvestres, eles entram na linha da produção agroecológica e da certificação orgânica participativa, os filhos em idade escolar têm que estar na escola e as crianças não podem fazer trabalho que prejudique a saúde. E por fim, o último compromisso é, uma vez por semana, eles devem participar das atividades do programa, capacitações e mutirões. Então a gente tem todo esse pacote metodológico que está super bem detalhado e acontecendo, e a partir do prêmio da Choca, a gente quer criar então a grande rede Turismo CO2 Legal Guardiões do Clima, que é fazer a replicação dessa nossa iniciativa para todas as regiões e destinos turísticos do Brasil, porque a gente acredita no grande potencial dessa iniciativa de ser um movimento que vai ajudar na conservação de floresta, na restauração de áreas degradadas, na prática de uma agricultura mais sustentável, e tudo isso gerar sustentabilidade local e gerar também o enfrentamento à crise climática. Então é isso, gratidão pela escuta e fico à disposição para responder as perguntas.